gente, a paz do Senhor. Meu nome é Lili Barcelos e nós vamos estar lendo lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. 18 até o 22. A morte de Eli e da mulher de Finéias. E sucedeu que, fazendo ele menção da casa de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Este capítulo fala sobre quando Israel estava em guerra com os filisteus e, na tentativa de vencer, eles tomam a arca de Deus e colocam na frente deles, porque a arca do Senhor era usada muito e simbolizava a presença de Deus. Foi usada também quando o povo foi atravessar o Rio Jordão, então, tinha muita referência a respeito disso. Só que a diferença entre um caso e outro é que lá antes Deus tinha falado para o povo se santificar, que Deus iria fazer maravilhas. No caso dessa parte, quando estava sendo julgado por Eli, que era o sacerdote também, e eles na tentativa, mesmo que eles não estivessem fazendo nada que fizesse a vontade de Deus, que agradasse ao Senhor, ainda assim eles acharam que por apenas pegar a arca do Senhor, a arca da aliança, e colocar na frente deles era sinônimo de garantia de vitória. Até que, tanto é que os filisteus, eles ouvem o grito de alegria de Israel de longe. E eles falaram o que está acontecendo, porque eles conheciam o Deus de Israel. Eles sabiam daquilo que Deus tinha feito, a fé. E, às vezes também até mais que um povo de Israel. Porque o povo de Israel, embora tenha o Deus de Israel, ainda assim eles adoravam a Deus quando era conveniente. Só que os povos vizinhos, eles sabiam que o Deus de Israel era realmente Deus, apesar de que eles tinham os outros deuses, Só que ainda assim, eles demonstram mais fé até que o próprio povo de Israel a respeito disso, e eles falam: sejam valentes, e eles acabam tomando a arca do Senhor. Só que aí a arca da aliança, ela no território dos filisteus, causa muito alvoroço entre eles, causa muito, a ira de Deus vem sobre eles, até porque eles tocaram a arca do Senhor indignamente. A arca do Senhor simboliza a presença de Deus, até que eles, depois de alguns meses, a arca ainda fica com eles 7 meses, e até que depois é trago de volta, é chamado alguns adivinhadores deles, e eles fazem um propósito e tal, e a arca do Senhor é realmente trazida. Mas como essa parte aconteceu, a parte da mulher de Finéias, a parte que ele morre, que os filhos dele morrem, é quando o castigo do Senhor vem sobre Israel. Porque não adianta a arca do Senhor, embora simbolize a presença de Deus, nem sempre o fato da arca estar com eles ou com a gente simboliza de fato a presença de Deus em nós. Porque a gente pode estar indo para a casa do Senhor, a gente pode estar fazendo a nossa parte, só que ainda assim a presença não ser real em nós. Por mais que a presença de Deus estivesse simbolizando através da arca, ainda assim Deus queria ver neles uma atitude de servos de Deus, uma atitude de povo de Israel, literalmente mesmo, que tinha o Deus de Israel. Só que ainda assim, eles na tentativa de, vencer a luta, vencer a guerra, eles tomam uma atitude precipitada. Tanto é que depois, quando a arca é trazida novamente, depois de 7 meses, eles veem o que tem dentro da arca, ou seja, demonstrando sinal de desonra a Deus, porque Deus tinha dito que não era para descobrir a arca, que não era para ver o que estava dentro da arca, até porque estava lá 3 objetos, que se não me engano era a vara que floresceu, eram as tábuas do mandamento e o maná. Então, era algo que Deus já tinha dito expressamente que não era para ver.
Até porque quem podia entrar no santuário era o sumo sacerdote uma vez por ano. Sabe que ele podia entrar no Santo dos Santos. Então, na passagem que a gente leu, fala sobre quando a mulher de Finéias vai dar à luz e ela recebe a notícia, assim como Eli também, de que seu esposo, seus filhos haviam morrido na guerra, que eram os filhos de Eli, era Ofni e Finéias. E, sabe, nesse caso, ela não se sente feliz, não até porque pela morte do marido, e também ela descobre que o sogro tinha morrido também. E sabe, quando eles escutam a notícia de que a arca do Senhor era levada, sabe, a arca não tinha sido levada e era um sinal muito lindo, muito grande da presença de Deus em Israel. Só que quando eles escutam isso, sabe, causa neles um temor de que foi-se embora a glória de Deus, foi-se embora a glória de Israel. Sabe, era como se a presença de Deus, era como se a proteção do Altíssimo estivesse saindo de Israel e eles sabiam a real necessidade da presença de Deus, por mais que eles estivessem vivendo uma vida de desonra diante de Deus. Só que ainda assim isso nos mostra claramente o quanto a gente deve viver uma vida que agrade a Deus, embora não seja fácil, a gente tem que continuar tentando. E sabe, a presença de Deus é um símbolo muito real em nós, então a gente tem que viver essa vida que agrade a Deus. E sabe, para que a gente não viva nessa parte que ele fala e acabou, foi-se embora a glória de Deus. Para que a gente queira a presença de Deus em nós diariamente, constantemente, para que a gente busque de fato essa presença de Deus. E então, sabe, que a gente viva mesmo e que a gente não precise passar por tantas coisas para que a gente possa valorizar a presença de Deus. Que a gente valorize todos os dias essa presença constante, porque que a gente não precise perdê-la para valorizá-la. Que a gente valorize enquanto a gente tem. A Bíblia fala que é para a gente buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar e invocar o nome dele, invocá-lo enquanto ele está perto. Então, que a gente valorize essa presença de Deus para que a gente não precise perdê-la para valorizá-la. Que a gente valorize ela enquanto a gente tem, que a gente valorize todos os dias da nossa vida. Porque a presença de Deus é o que de fato dá ânimo e sustento para a nossa vida. Então é isso, e a paz do Senhor fica com Deus.